sétimo dia do nosso devocional, sétimo dia que nós estamos juntos aqui aprendendo como nos aproximarmos, como ir mais perto do Senhor e da Sua presença nesse caminho diário aqui que nós temos, esse encontro nosso pela manhã, onde nós podemos aprender um pouquinho mais sobre a palavra, aprender um pouquinho mais sobre o que nós precisamos para poder atrair e ter a presença e a glória de Deus sobre as nossas vidas. O nosso devocional, a gente vai começar com a leitura lá em Isaías, no capítulo 66, se você puder abrir a sua Bíblia comigo. O nosso tema de hoje, dentro dessa semana da obediência, é disposto a obedecer a palavra de Deus. Hoje a gente vai falar sobre a obediência à palavra, aquilo que a palavra de Deus nos diz. E lá em Isaías, no capítulo 66, no versículos 2 e 3, a palavra diz o seguinte: Eu fiz os céus e a terra com as minhas próprias mãos. Eles me pertencem. Mas apesar de todo esse poder, o homem que me agrada é o humilde de coração e o arrependido, que treme diante da minha palavra. Mas quem escolhe seu próprio caminho, quem tem prazer nos seus pecados, será maldito. Deus não aceitará suas ofertas. Então, irmãos, o profeta Isaías, ele está falando aqui esta profecia do Senhor no que diz respeito ao tipo de homem que agrada a Deus, ou o tipo de mulher que agrada a Deus. Deus está falando o seguinte: eu fiz tudo com as minhas mãos, e mesmo eu, Deus, falando, tendo todo esse poder, mesmo eu tendo toda essa capacidade, eu fiz o homem para que ele me agrade. Ele fala assim: o homem, o ser humano que me agrada, ele não é o mais poderoso, ele não é o mais inteligente, ele não é o mais bonito, ele não é o mais rico. O homem que me agrada é o humilde de coração e o arrependido, aquele que treme diante da minha palavra. O que o Senhor está ensinando para nós aqui nessa manhã, irmãos? Que existe um tipo de pessoa que agrada a Deus, e essa pessoa precisa ter 3 características, que é ser humilde, ser arrependido, ou seja, ter o coração disposto a se arrepender quando peca, e tremer diante da palavra dele. É temor de Deus isso. Então, antes de eu entrar aqui na explicação, eu quero pedir para você curtir esse vídeo e compartilhar ele, a nossa aula devocional de hoje. Envia aí para algumas pessoas aí da sua lista de contatos no WhatsApp, porque eu vou explicar para você aqui como que nós podemos buscar ser homens e mulheres com essas características de pessoas que vão agradar, que vão agradar a Deus, que vão ter essas características de humildade, de sermos pessoas que têm uma disposição ao arrependimento e também quem tem temor à palavra. O que significa temer a Deus? Quando a gente lê isso aqui, O que é temer a Deus? E como que a gente pode responder com o nosso temor diante da autoridade dele? A Bíblia fala assim que alguém que teme a Deus, essa pessoa treme diante da palavra e da presença dele. Isaías 66, 2, que a gente leu, e também tem lá em Jeremias 5, 22. Temer é diferente de medo. Temor é diferente de medo. Quem tem medo não necessariamente tem temor, porque temor está ligado a respeito.
A ideia pode ser resumida numa afirmação que diz o seguinte: temer a Deus é obedecer a Ele voluntariamente. Se você teme a Deus, se você tem temor de Deus, você vai buscar ser alguém que obedece a Ele de uma forma voluntária. Mesmo quando parece que é mais vantajoso desobedecer a palavra, mesmo assim você obedece. Isso é temor. Mesmo quando você fala, nossa, mas se eu obedecer a palavra nisso aqui que ela está me ensinando, eu vou ter um prejuízo. Eu vou talvez ser acusado de alguma coisa. Eu não vou ser aceito por essas pessoas. Se eu temer a Deus e obedecer a palavra nessa situação, as pessoas vão tirar proveito de mim, da minha bondade, da minha honestidade. Ou então, se eu temer a palavra, eu não vou ter vantagens nisso daqui que eu estou fazendo. Não vou tirar vantagem dessa situação. Quando a gente tem temor e não medo, nós nos tornamos pessoas que obedecem a Deus de forma espontânea, voluntária. E mesmo em situações onde a gente aparentemente sai prejudicado. Tem muita gente que tem essa dificuldade, né, de entender por que quando a gente obedece ao Senhor, aparentemente, em alguns aspectos que o mundo considera importante, a gente sai perdendo. Nosso coração, ele precisa estar firmado no fato de que Deus é bom. Uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que reconhece, que tem temor pelo caráter de Deus, é uma pessoa que vai cumprir e obedecer a sua palavra. Por isso que essa pessoa vai se aproximar de Deus, mesmo quando outras pessoas voltam atrás. Mesmo quando outras pessoas falam, não, isso aqui eu não consigo cumprir, isso aqui é demais para mim, eu não consigo, talvez, deixar de ter uma vantagem para obedecer a palavra, eu não consigo ser fiel a Deus tão 100% dessa forma. Isso é o temor, é nisso que mostra o nosso temor e o nosso respeito ao Senhor. Porque é muito fácil a gente obedecer quando o nosso ato de obediência ele não vai gerar para nós nenhuma situação desconfortável. É simples obedecer dessa forma. É simples obedecer quando a nossa obediência ela não vai trazer nenhuma aparente dificuldade para nós por causa dessa obediência. O povo de Israel enfrentou dificuldades e essas dificuldades que eles enfrentaram ali foi para expor o que havia no coração deles. A obediência deles, quando foi testada, ela teve esse papel de expor o que tinha no coração deles. Então, eles obedeciam a palavra de Deus somente quando isso significava que eles receberiam benefícios. Aí eles gostavam de obedecer, eles faziam de boa vontade, eles faziam sem reclamar. Isso expunha o que tinha no coração deles, que era, na verdade, não era temor ao Senhor e nem a sua palavra. Na verdade, eles queriam ter as suas vontades atendidas. E a gente às vezes se comporta dessa forma. Quando tudo está bem, a gente está obedecendo e está dando glória a Deus e é feliz. Quando as situações estão adversas, a gente, apesar de obedecer, obedece reclamando. Jesus, uma vez, ele conta uma parábola. Ele fala o seguinte: quem desses aqui fez a vontade do pai? Tinha 2 filhos. O pai falou para ele assim: vai lá cuidar da fazenda. Aí ele falou que eu não vou. E saiu, mas no meio do caminho se arrependeu e foi. O outro disse logo que o pai pediu para ele: vai lá também cuidar da fazenda. Ele falou: vou sim, pai, pode deixar comigo. E aí, em vez de ir para cuidar da fazenda, foi fazer outras coisas. Aparentemente,
quando a gente tem uma dificuldade para obedecer, ela está ligada ao que a gente acha que vai ter de resultado, de recompensa, de retorno disso. E com Deus, queridos, o retorno, ele pode não ser imediato. Você vai obedecer, você vai sacrificar, você vai abrir mão, você vai se consagrar, você vai se esforçar, vai fazer um propósito, vai orar, vai ler a palavra. E aparentemente o resultado disso não é imediato, ele não aparece na sua vida logo em seguida. Mas se você, como aquele primeiro filho, fala, não, Deus, eu vou obedecer, só que não persiste em obedecer, não persiste com o seu compromisso de continuar fazendo aquilo que você se propôs, você não vai ter o resultado do que você espera. O povo de Israel, no momento em que eles começaram a sofrer no deserto, eles não se sentiram beneficiados em obedecer, em terem obedecido a Deus e saído lá do Egito. Eles perderam, vamos dizer assim, né, Deus de vista e começaram a reclamar. Eles passaram então a reclamar. Durante muitos anos, centenas de anos, 400 anos, esse povo ficou escravo no deserto. E orava, clamando para que Deus libertasse eles da mão dos egípcios. O povo de Israel fez isso, ficou orando, 400 anos no deserto. E Deus, ele ouviu a oração desse povo. Ele chamou Moisés e falou, Moisés, eu ouvi a oração do povo que clama a mim e eu vou libertar eles da mão dos egípcios. Foi isso que Deus falou. Deus falou o seguinte, eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Êxodo 3:8, são as palavras do próprio Senhor. Então ele ouviu esse povo, enquanto era escravo no Egito, clamando por libertação. E aí Moisés foi lá, aceitou, obedeceu a Deus, depois de questionar um pouquinho, obedeceu a Deus e foi diante do faraó e falou assim, Deus disse o seguinte, faraó, deixa meu povo ir. Mas faraó, ele respondeu, tornando a situação mais difícil do que ela já era. Às vezes, obedecer a Deus aparentemente vai tornar a sua vida mais difícil. Por quê, pastor? Eu não queria que fosse assim, eu também não sei. Você, quando obedecer a Deus, aparentemente vai tornar as coisas mais difíceis. Por quê? É porque a gente está jogando, queridos, num jogo que ele é injusto. Porque hoje quem é favorecido, quem tem os resultados que espera de uma forma, né, mais rápida como a gente gostaria, é quem faz as coisas erradas. Para nós que caminhamos na honestidade, na santidade, caminhamos na vontade de Deus, a gente está indo contra o sistema desse mundo. E toda vez que você se coloca contra o sistema do mundo, ou seja, você não vai enganar ninguém, você não vai passar a perna em ninguém, você não vai tirar vantagem de ninguém, as coisas automaticamente vão se tornar aparentemente mais difíceis do que se você estivesse saindo por aí, dando golpe em um, enganando a outro, pegando coisas que não são suas. Você iria se sentir mais abençoado de uma forma mais rápida. Por quê? Porque você está vendo as coisas chegar, as coisas que você quer chegar em você. Só que quando a gente fala assim, Deus, eu vou te obedecer, me liberto aqui dessa escravidão, desse mundo e tudo mais, e aí as consequências também por essa libertação elas vêm, porque quando Moisés falou para Faraó, Deus quer que o povo saia um pouquinho aí para ir adorar no deserto. Aí o faraó parou e pensou assim, esse povo quer sair para adorar, eles devem estar com muito tempo livre. Eles devem estar com muita disposição, então eu vou aumentar o trabalho deles. Então eles
O faraó tirou o número de palha que dava para eles fazer tijolo. Eles trabalhavam fazendo tijolo durante o dia, e aí no outro dia o faraó providenciava a palha e entregava para eles construírem os tijolos com essa palha. Então o faraó falou assim: não, a partir de agora, vocês mesmos vão colher a palha de vocês à noite e durante o dia vocês vão construir, fazer os tijolos com ela. O número de tijolo que o povo era exigido de produzir não diminuiu, só que eles perderam o suprimento, o material para fazer esses tijolos que era dado para eles. Então, a palavra de Deus que prometia trazer para eles libertação, palavra que Moisés Deus deu para Moisés, Moisés levou para o povo e também para Faraó, que prometia ser uma palavra que iria trazer libertação, só aumentou o sofrimento do povo. Então, querido, quando você olhar para esse povo de Israel, você precisa entender que eles, assim como nós, estavam também vivendo essa dificuldade de obedecer a palavra de Deus. E aí eles reclamaram, falou para Moisés: Moisés, nos deixa em paz e para de pregar para o faraó. Você está tornando a nossa vida pior. Talvez você fale assim: nossa, mas quando eu estava vivendo uma vida toda de qualquer jeito lá no mundo, eu era feliz, e agora que eu estou tentando seguir a Deus e abrir mão do pecado, abrir mão das coisas erradas, as coisas estão mais difíceis. É assim mesmo. Porque antes você estava caminhando no padrão do mundo, agora você está caminhando contra esse mundo. Então, a partir desse momento, você está lutando contra o sistema do maligno que está implantado no mundo e trabalha para tirar a nossa santidade, para desobedecer a palavra de Deus, para sermos infiéis naquilo que Deus espera de nós. Então, quando Deus libertou o povo, o coração do faraó foi endurecido de novo. Ele perseguiu esse povo pelo deserto com o seu exército, e o povo se viu, de um lado tinha o Mar Vermelho, do outro lado tinha Faraó que se aproximava. Qual foi a atitude desse povo? Está lá em Êxodo 14:12. Qual foi a atitude desse povo? Eles falaram o seguinte para Moisés, de novo, mais uma vez reclamando: Moisés, já tínhamos dito no Egito, nos deixa em paz. Nós seremos escravos dos egípcios mesmo. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. O que esse povo estava dizendo para Moisés? Assim: Moisés, ser livre é muito difícil. Ser liberto do pecado é difícil. Ser liberto dessa vida escrava é difícil. Então nos deixe em paz, a gente vai ser escravo mesmo. Eles preferiam ser escravos do que viver a liberdade, porque a liberdade exigia deles alguns sacrifícios. E eles achavam que a liberdade traria para eles somente coisas boas. Em outras palavras, o que esse povo estava falando para Moisés? Moisés, por que a gente deve obedecer a Deus, uma vez que isso está tornando a nossa vida mais difícil? A nossa condição hoje é pior do que antes. Lógico que vai parecer que é pior, sim. Por quê? Porque antes vocês não se preocupavam nem com a própria vida. Qualquer coisa que viesse estava bom. Mas agora vocês estão buscando coisas melhores, coisas maiores para a vida de vocês. Então essa dificuldade ela vai parecer que é muito grande mesmo. Eles foram rápidos em comparar o estilo de vida deles, antigo, com a situação que eles estavam vivendo ali, atual. E eles desejavam o conforto acima da obediência à vontade de Deus. Então eles não tinham temor. Eles não temiam diante da palavra de Deus.
E aí Deus fez a obra, Deus fez o milagre, Deus abriu o mar, eles atravessaram em terra seca, viram lá os egípcios morrerem. Eles celebraram a Deus por isso, dançaram e tudo mais. E eles estavam certos de que eles não iam mais duvidar de Deus, da sua bondade. Mas eles não conheciam os seus próprios corações, assim como a gente. A gente vai lá e fala: Deus, vou fazer uma aliança com o Senhor, vou te servir, vou ser fiel. E aí a gente tem uma vitória, mas passam alguns dias, acontece a mesma coisa que aconteceu com esse povo. A gente não conhece o nosso coração, então a gente precisa tratar o nosso coração diante de Deus. Porque 3 dias depois, eles já estavam murmurando para Moisés de novo, porque eles queriam beber água. O lugar onde eles estavam, as águas estavam amargas, mas eles queriam água doce. A vida, irmão, nunca vai ser exatamente da forma que você espera. E se você não guardar o seu coração, você vai viver reclamando diante de Deus. Você vai viver murmurando diante de Deus. Com que frequência você faz a mesma coisa? Você constrói na sua cabeça que Deus tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro. E aí você vai lá, se dedica um pouquinho, vive a sua vida com Deus e ela não acontece do jeito que você queria. E aí você passa a falar: eu vou voltar para o Egito? Não é possível, a minha vida era melhor antes. E começa a reclamar do Senhor. Nós estamos falando aqui de obedecer a palavra dele. E a gente leu aqui em Isaías que para obedecer a gente precisa ter humildade, a gente precisa estar disposto a se arrepender, a gente precisa ter um coração quebrantado diante da presença de Deus. A gente quer muitas vezes que a palavra de Deus ela seja suave, ela venha só profetizando bênção sobre a nossa vida, ela venha só liberando promessas e milagres. Mas tem momentos na nossa vida que o amargo, a água amarga também é necessário, porque ela vai nos purificar, ela vai nos ensinar a purificar as nossas intenções, o nosso coração. E a gente precisa ficar firme em obediência à palavra de Deus, mesmo quando ela não parece o caminho natural ou o caminho agradável para a gente seguir. A gente precisa ficar firme, porque são esses momentos do deserto que vão nos forjar para viver aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. O caminho desse povo rumo à terra prometida precisava passar pelo deserto. A gente falou aqui na semana passada todinha sobre o deserto, faz parte. Então nessa semana da obediência que a gente tem aqui, eu quero perguntar para você refletir aí nesse dia, se alguma vez você já se pegou agindo como esse povo aqui. Falando para Deus assim: Deus, mas seria melhor se eu não passasse por isso. Deus, seria melhor se o Senhor consertasse isso aqui logo de uma vez na minha vida. Mas Deus, não era esse o resultado que eu queria. Pensa aí com você mesmo, queridos, e avalie na sua própria vida se em alguma área, em alguma situação desagradável que você já passou, você não se comportou dessa forma. O que você precisa para você avançar nesse dia de hoje, para a gente encerrar esse nosso devocional aqui? Você precisa de um espírito humilde, de um coração contrito e quebrantado. Você precisa agradecer a Deus mesmo nas dificuldades e ficar firme em sua obediência ao Senhor. Fica firme na sua obediência a Deus, porque ela vai te levar ao lugar, à terra que mana leite e mel, ou seja, a conquistar aquilo que você espera. Hoje, nesse dia que a gente está falando aqui de sermos fiéis à palavra dele, a gente precisa dessas 3 características que eu falei com vocês aqui no começo. Humildade no coração, ter disposição para se arrepender e tremer diante da palavra, ou seja, obedecer.
E essa não é uma obediência cega para se dar mal depois. É uma obediência de alguém que confia que, mesmo que você não entenda o que Deus está fazendo, a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, vai ser a melhor escolha para a sua vida sempre. Eu quero orar com você. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é bom, porque o Senhor ouve a nossa oração, e nós escolhemos nesta manhã, desse 7º dia desse devocional, nós escolhemos ser alguém que treme diante da sua palavra e que te obedece constantemente, não só quando a situação está favorável. Nós analisamos as nossas ações diante de Ti e fazemos, Senhor, uma análise da nossa vida e percebemos que temos ansiado em viver dias em que a vida era menos complicada. Quem sabe até desejamos voltar para o mundo, voltar para a vida antiga, voltar e sair da Sua presença. Temos agido como os filhos de Israel, pensando no Egito, ansiando para uma vida falsa, ansiando para uma memória de falsa felicidade. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos pelo nosso passado, por tudo que vivemos até aqui, mas te pedimos, usa essas lições de vida para nos aproximar do Senhor hoje e ao longo desses dias que estão vindo à nossa frente. Nos ensina a te seguir e assim que nós vamos crescer na intimidade com o Senhor. E se nós cairmos, que o Senhor possa nos levantar e nos carregar por todo o caminho, em intimidade e obediência ao Senhor. No nome poderoso de Jesus, nós oramos nesta manhã. Amém e amém. É isso então, nosso 7º dia de devocional. Não deixa de compartilhar essa live aqui com alguém que precisa dessa palavra. Não deixa de convidar um familiar, um amigo seu para participar desses dias devocional aqui com a gente. Já estamos no 7º dia dos 40 dias nesse caminho rumo à presença de Deus. E amanhã, às 7 da manhã, a gente está de volta aqui para mais um dia de estudo, tá bom? Tenha um dia abençoado, que o Senhor te abençoe, te prospere em todos os seus caminhos aí. E a gente se vê amanhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente. Fiquem na paz.